Beleza. Nós corrigimos, né, a número 1 e a número 2. Beleza, vou partir aqui para a número 3, tá bom? Me ajuda aí na participação, me ajuda aí nas perguntas, nas dúvidas, para eu poder bater exatamente, para eu poder aprofundar exatamente nas suas dúvidas, tá? Olha só, em relação à SECA, Rômulo, o que é isso, hein? O que é SECA? Gente, SECA é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, tá? É a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. A gente pode perceber que ela é um desdobramento, né, do Benelux, tá legal? Ela começa a ser desenvolvida, né, começa a ser pensada, começa a ser oficializada em 1951, tá? Em 1951, mas vai ser justamente em 1952 que nós temos o início, tudo bem? Beleza? A sede, né, vai ser justamente Luxemburgo, que é a sede aí da Comunidade Europeia, beleza? E ela vai reunir, além de Luxemburgo, né, ela vai reunir todos os países, né, do Benelux, né, então é Luxemburgo, Bélgica, né, e Países Baixos, vai reunir também mais 3 países, tá certo? Que vai ser justamente a Alemanha Ocidental, lembre-se da fratura da Alemanha. A Alemanha, no contexto da Guerra Fria, ela foi dividida em 2 partes. A Alemanha, a República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental, de orientação capitalista, e a República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental, de organização socialista, tá? Então, além do Benelux, da Bélgica, dos Países Baixos e de Luxemburgo, tá? Nós temos a Alemanha Ocidental, nós temos a França e nós temos a Itália. Tá legal? Então, é uma união aduaneira. O que é a SECA? Né? A SECA é uma união aduaneira. Romulo, o que é aduana? É a alfândega, é a fronteira comercial. Tá? Então, ali nós temos, né, um grande estímulo, tá, para a produção e comercialização do carvão mineral, do aço, do minério de ferro, tá? E tinha o objetivo de expansão econômica, mas também tinha, né, além da questão da expansão econômica, com geração de emprego, né, aumentando as relações econômicas de forma coletiva, numa lógica de integração econômica mútua, a gente pode perceber que a SECA também vai ter uma certa preocupação de cunho geopolítico. Por que isso? É uma região, né, que vai ser aquela região ali, né, do Vale do Rio Ruhr, né, de Sarre, quem não lembra de Alsácia e de Lorena, uma região extremamente disputada. Essas disputas, né, elas começam a ter clareza mais contemporânea ali na Guerra Franco-Prussiana, que deu origem à unificação da Alemanha, onde a região de Alsácia e Lorena passa, né, a ser controlada pelo Império Alemão. Isso desperta, isso leva, isso aumenta o revanchismo francês, que vai ser um dos ingredientes para a gente entender a Primeira Guerra Mundial. Vocês lembram das aulas de história, tá? Depois, com a derrota do Império Alemão na Primeira Guerra Mundial, essa região é retomada, né? E no contexto da Segunda Guerra Mundial, mais disputas, né? A militarização por parte da Alemanha, o processo de início da guerra, a ocupação do território francês muito rápido por parte da Alemanha nazista, chegando no final dos anos 40, né, com a Alemanha já dominando a França, já controlando a França. E quando a gente pensa em guerra na Europa, o controle sobre fontes fornecedoras de recursos energéticos, recursos minerais, é fundamental, imperativo. Então, quem domina essa região tem, né, um certo avanço, um certo destaque aí em termos bélicos, tá legal? Então, você explorando de forma coletiva, de forma conjunta, isso poderia evitar determinados atritos, evitar, né, uma nova guerra. Romulo, mas eu não posso falar de nova guerra, isso é futurologia. Gente, aqui, a gente está falando de 51, 52. A guerra terminou em 45. O medo de uma nova guerra no seio europeu ainda era vivo. O medo, fantasma nazifascista, ainda era uma realidade. Como é até hoje, né? Nós temos, né, movimentos que vêm crescendo de cunho nazifascista, neofascista, neonazista, não somente na Alemanha, né? Não somente na Europa, mas em várias partes do globo, inclusive no Brasil, certo? Então o medo era uma realidade. Então, além do processo de desenvolvimento econômico, busca de geração de emprego, né, de melhoria das condições econômicas dos países no continente recém saiu da guerra, você também tinha uma preocupação econômica.
tá legal? Você ainda tinha essa preocupação econômica, tá certo? O sucesso, né, da SECA já deu mais um patamar, mais um degrau, certo? Um estímulo para subir mais um degrau nessa proposta de integração europeia, que vai dar origem em 1957 pelo Tratado de Roma, né, que criou o mercado comum europeu pelos 6 países, né, pelo Benelux, mais França, mais Alemanha Ocidental, mais Itália. Tá legal? Fizemos uma revisão, né? Fizemos essa revisão aí sobre SECA. Agora vamos lá para a questão para ver o que se espera, né? O que a questão traz. Tá legal? Então vamos lá. É possível apontar a SECA como evolução de que bloco econômico? Então aqui está se referindo ao Benelux. Tudo bem? Benelux. Bélgica, né? Países Baixos e Luxemburgo. Famoso Benelux. Tá legal? Beleza? Somando, né, ao Benelux, nós temos mais França, Itália, beleza? Itália, né? E a porção, né, da República Federal da Alemanha, mas também apelidada de Alemanha. Vou botar abreviado aqui para vocês. Ocidental. Tá? Não pode abreviar em prova, ainda mais nessa abreviação louca que eu fiz aí. Tá show? Beleza? Então foi justamente a evolução. O sucesso do Benelux foi tão forte que isso leva a um extrapolamento, né, dos seus objetivos, um avanço, né, dos seus objetivos, e agora integrando esses países com a necessidade, né, de uma exploração conjunta, de uma integração conjunta em termos de exploração econômica, tá bom? Dessas riquezas, né, do carvão, do ferro, da produção de aço, né? Beleza? Alguma dúvida aqui na A, meus amores? Eu vi que alguns alunos levantaram a mão. Alguma dúvida na A? Então vamos entender aí que é um sim, tá? Beleza. Olha bem, em que produtos estava baseada essa união? Olha só, já dá um indicativo, né? Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Beleza? Então, obviamente, está se referindo ao carvão mineral, ao aço, né? Mas também alguns derivados, né? O aço, né, é um subproduto, é um produto, né, que consta com alguns minerais, entre eles o ferro. Então nós tínhamos ali o carvão mineral, o aço, né, o minério de ferro, e também tinha um outro mineral chamado de ferro velho, tá? Tinha outros minerais chamados de ferro velho, mas basicamente aí o carvão, né, o minério de ferro e o aço. Beleza? O próprio nome, né, já dá esse indicativo aí. Qual foi o legado fundamental desse bloco, né? Então, o legado foi importantíssimo. Primeiro, ele vai conseguir minimizar bastante, né, os conflitos, as disputas, né, pelo controle das jazidas minerais de ferro e de carvão, certo? Nessa região que eu citei para vocês, né, que fica ali na região fronteiriça, né, do Vale do Rio Ruhr, né, do Sarre, na região da Alemanha, né, e da Alsácia-da-Lorena, na França. Expliquei para vocês, né, como essas regiões saíam de mãos, entravam em mãos, dependendo, né, do momento histórico do conflito. Tudo bem? Como você supera, ou pelo menos minimiza bastante essa desavença, beleza? Criando, inclusive, né, uma dificuldade para uma nova eclosão de conflito, isso vai ser um passo importantíssimo para uma integração europeia. Tudo bem? Essa integração europeia já começa a se esboçar em 1957 pela assinatura, né, do Tratado de Roma e a criação do Mercado Comum Europeu. Tá legal? Pela criação do Mercado Comum Europeu. Então, assim, foi fundamental isso, tá? Foi um passo importantíssimo, né, que foi dado. Tudo bem, meus amores?
Deu para entender aí? Acerta, tranquilo? Tudo tranquilo? Beleza, olha, seguindo aqui uma evolução histórica, né, da integração econômica europeia, em 1992, como a questão está chamando aqui, pelo Tratado de Maastricht, deixa eu trocar de cor, em 1992, pelo Tratado de Maastricht, que foi assinado nesse ano, nós temos a criação da União Europeia, certo? Então, o mercado comum europeu, que mais tarde passa a se chamar de Comunidade Econômica Europeia, em 1992 passa a se chamar União Europeia. Repare que sai o econômico e repare que sai e entra, né, além de sair o econômico, entra a União. Qual que é o objetivo? São objetivos bem, né, bem fortes, bem complexos, né? Assim, deixa de ser uma possibilidade de integração meramente econômica, certo? Deixando claro que o objetivo era avançar cada vez mais nessa integração europeia, envolvendo o continente europeu, ó, europeia, legal, certo? Pegando uma integração política, uma integração militar, uma integração social avançando. Tudo bem? Certo? Então a gente pode perceber que, pelo Tratado de Maastricht, que cria a União Europeia, nós temos de fato ali um indicador de uma forte união, que extrapola os limites econômicos, né? Certo? Avançando para questões sociais. Quando a gente fala sobre a questão social, a gente precisa lembrar que já temos um apontamento ali para o avanço da chamada área Schengen, que é a área de livre circulação de pessoas, né? Hoje, a área Schengen, ela extrapola, né, os limites da União Europeia. Olha só que interessante e complexo, né? Existem países que não fazem parte da União Europeia, mas que integram a área Schengen. Existem países, né, da União Europeia que não fazem parte da área Schengen. Olha só que situação interessante. A mesma coisa acontece com o euro, né? Nós temos 28 países que fazem parte da União Europeia. Lembre-se que a Inglaterra está, o Reino Unido está em processo de saída, né, de oficialização aí do processo do Brexit, processo ainda muito tumultuado, né? A Inglaterra fazendo cagada atrás de cagada aí, beleza? Através, né, principalmente através da postura do seu primeiro-ministro, né, Boris Johnson, beleza? Que recentemente descumpriu em uma lei alguns princípios básicos, né, da legislação que está norteando, né, o Brexit, a saída, né, do Reino Unido. É uma coisa muito complicada, porque nenhum país tentou um dia sair da União Europeia, né? Certo? Tentou um dia sair da União Europeia. Então é um processo bem complicado. Então, desses 28 países, 19 utilizam o euro. Então é a famosa zona do euro. Então nem todos os países, né, da União Europeia utilizam o euro, que foi um outro, né, indicativo aí, já apontado em 92, que seria a implementação, né, de uma união econômica e monetária. Tá? Alguns países não querem, por medo de perda de autonomia econômica, né, por ter que, né, ficar submisso a uma taxa de juros, a uma taxa tributária, um controle fiscal por parte de um banco, né, o Banco Europeu, que bate uma lógica, né, transnacional. Só que tem outros países que não têm condições econômicas, ou seja, não chegaram a ter condições de fazer parte da zona do euro, porque exigem algumas exigências, né? Existem, tá bom? Mas voltando aqui para a questão, o que aconteceu em 92, né? A partir de 92, nós temos um avanço da integração econômica, a partir do apontamento, né, de uma união monetária que vai ser concretizada em 2002. O que aconteceu, Rômulo, em 2002? A circulação das primeiras notas, né, do euro. Beleza, certo? A concretização de uma livre circulação de mercadorias, de capitais e de pessoas. Com a área Schengen, nós temos um passaporte único para a União Europeia. Beleza? A criação de um Banco Central Europeu, um Parlamento Europeu, uma política externa comum, uma política de desenvolvimento comum. Tá legal? Beleza? Mais tarde, é importante dizer que mais países vão fazer parte da União Europeia. E progressivamente, ao longo dos anos 90, e principalmente no início, né, do século XXI, dos anos 2000,
nós vamos ter a inclusão, a entrada de países, inclusive, que faziam parte do bloco socialista. Olha que interessante, tá? Países, né, que faziam parte do bloco socialista, que adotavam, né, uma economia centralizada, uma economia fechada. Por isso, sempre é bom posicionar o ano de 92. A União Soviética, ela termina em 91 com a fragmentação da União Soviética em 15 repúblicas. A gente vai estudar, né, a criação, a fragmentação da União Soviética, a criação da SEIS, né, todo o avanço aí da Federação Russa, o posicionamento da Federação Russa hoje, as questões geopolíticas, energéticas, né, envolvidas nessa temática. A gente vai estudar isso na sequência, tá? Beleza? Gente, deu para entender? Então, esse tratado aqui, ele colocava a integração europeia num outro patamar, apontando o avanço de uma integração econômica, inclusive com o apontamento de a criação de uma moeda única, criando, né, mecanismos para facilitar o comércio a partir da livre circulação de mercadorias, já dando um indicativo para a criação de uma livre circulação de pessoas, que em 1995 vai ser consolidado pela área Schengen, né? O acordo Schengen, o tratado Schengen, né, de 1985 vai ser o orientador, vai ser a base da chamada área Schengen, tá? Uma política externa comum, uma política de defesa comum, uma política ambiental comum, tá? Então isso apontava para um processo de integração muito forte. Lembrem-se sempre que os passos, as etapas, né, da União Europeia são os passos que buscam ser trilhados por outros acordos de integração. Alguns acordos, alguns blocos econômicos não querem, né? Você acha, por exemplo, que o NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México, vocês acham que os Estados Unidos querem avançar para a livre circulação de pessoas? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Tá certo? Óbvio que não. Só que existem outros blocos econômicos que até vislumbram, né? Sonham com esse avanço, mas não têm condições. Então, a União Europeia é o bloco mais acabado, né? É o bloco mais avançado, é o principal exemplo. Hoje, né, se encontra na quinta e última etapa de integração, que é a União Política. E o Tratado de Maastricht é justamente, né, o momento onde se clareia, onde se coloca na mesa, onde se oficializa esses objetivos de avanço, né, de uma integração ampla. Tranquilo? Complexa, difícil, né, mas ampla. Tá certo, gente? Alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Tranquilo. Então, beleza.